No livro de Gênesis, capítulo 6, apresenta um retrato vívido da maldade que permeou a humanidade, na época antediluviana. Este capítulo descreveu a transição moral e espiritual da humanidade, que culminou no dilúvio global. Vamos explorar mais profundamente esse tema através de uma análise cuidadosa das passagens bíblicas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o tema, a maldade da humanidade, descrita em Gênesis 6. O versículo 5 declara: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Aqui somos confrontados com a gravidade da condição humana antes do dilúvio. A maldade era tão predominante que os pensamentos e preocupações do coração humano estavam constantemente voltados para o mal. Esta descrição retrata a profundidade da depravação moral que havia sido prevista entre as pessoas. Deus, diante dessa condição da humanidade, decide cobrar as consequências do pecado. Aqui Deus não se arrepende, de fato, como muitos questionam, mas ele lamenta as escolhas dos homens, ele sente um arrependimento por eles, afinal, ele não os criou para o mal, para serem mortos ou sofrerem. Isso não indica um arrependimento humano em Deus, mas sim uma expressão de tristeza diante da necessidade de julgamento. Deus é justo e santo, e sua justiça exige que ele haja contra o pecado. Assim, ele determina enviar o dilúvio como um juízo sobre a terra. Apesar da corrupção generalizada, Noé se destaca como uma exceção. O versículo 9 descreveu Noé como um varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Em contraste com a maldade circundante, Noé é caracterizado pela justiça e sua comunhão com Deus. Ele é escolhido por Deus para preservar a humanidade e os animais através da construção da arca. Deus instrui Noé a construir uma arca como meio de salvação. Noé obedece meticulosamente às instruções divinas, demonstrando sua fé e confiança em Deus. A arca torna-se um símbolo da provisão divina, para a preservação da vida, demonstrando que Deus sempre oferece uma saída para aqueles que nele incluem. O capítulo 7 relata o cumprimento da promessa divina, de enviar o dilúvio como julgamento sobre a terra. Noé, sua família e os animais que foram designados para a arca, são preservados enquanto a terra é inundada. Este evento serve como um lembrete da justiça de Deus sobre o pecado, mas também da sua misericórdia em proteger aqueles que o seguem. O estudo de Gênesis 6 nos oferece uma poderosa reflexão sobre a natureza do pecado e da justiça divina. Revela a extensão da maldade humana, e a resposta de Deus diante dela. No entanto, também destaca a importância da fé, obediência e comunhão com Deus, exemplificadas na vida de Noé. Este capítulo nos lembra da necessidade de permanecermos fiéis a Deus, em meio às pressões e corrupção do mundo, confiando em sua provisão e salvação. O capítulo 6 de Gênesis oferece uma rica tapeçaria de lições sobre a queda do homem e suas implicações para nós hoje. Neste texto, encontramos não apenas um relato histórico, mas também princípios contemporâneos que têm relevância para nossas vidas. Vamos explorar algumas dessas lições e o que podemos aprender com elas. Esta passagem nos lembra da depravação total do coração humano e da propensão do homem pelo pecado. Ela nos alerta para a seriedade do pecado e sua capacidade de corromper todas as áreas da vida humana. Deus lamentou o rumo que tomou a humanidade devido à sua maldade. Isso nos revela a dor e a tristeza que o pecado causa ao coração de Deus. Apesar de sua santidade e justiça, Deus se entristece com a rebelião e a depravação de sua criação. Essa lamentação nos lembra do amor de Deus pela humanidade, e de seu desejo de reconciliá-la consigo mesma. Apesar da perversidade generalizada, Noé encontra graça aos olhos de Deus. Estes versículos ressaltam a soberana graça de Deus, que sempre preserva um remanescente fiel, mesmo em meio ao juízo. A história de Noé nos lembra que, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece encontrar no pecado, Deus sempre oferece uma saída através de sua graça e misericórdia. Noé obedeceu a todas as instruções de Deus para construir a arca, mesmo quando isso parecia absurdo aos olhos dos outros. Sua aprovação radical destaca a importância de confiar em Deus e obedecer a sua palavra, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. A história de Noé nos desafia a viver uma vida de fé e obediência, confiando na fidelidade de Deus em todas as situações. Após o dilúvio, Deus faz uma promessa a Noé de nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. Esta promessa nos lembra da fidelidade de Deus, em cumprir suas promessas e da esperança que temos em seu cuidado e proteção, mesmo em meio às tempestades da vida.
Gênesis 6 nos oferece uma visão profunda da queda do homem e suas consequências, mas também nos aponta para a graça, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Essas lições atemporais nos desafiam a considerar a gravidade do pecado, confiar na graça redentora de Deus, e viver uma vida de fé e obediência, mesmo em um tempo marcado pela rebelião contra Ele. Este relato antigo ecoa através dos séculos, revelando a natureza do pecado humano, a dor de Deus diante da rebelião, e sua graça inabalável em meio ao juízo. No entanto, também encontramos esperança na história de Noé, um homem justo que encontrou favor aos olhos de Deus, e foi preservado através da obediência e fé inabaláveis. Assim como Noé, somos chamados a confiar na promessa de Deus, de preservação e a viver uma vida de fé e obediência, mesmo em meio às tentações ofertadas do mundo de hoje. Que possamos aprender com as lições atemporais de Gênesis 6, confirmando a seriedade do pecado, confiando na graça redentora de Deus, e vivendo de acordo com sua vontade. Que nossas vidas sejam testemunhas da fidelidade e do amor de Deus, assim como a história de Noé foi e continua sendo. Que passamos a erguer como luzes em meio à escuridão, refletindo a glória do nosso Criador em tudo o que fazemos. Que estas verdades nos inspiram a viver de maneira que honra a Deus e busca a sua vontade em todas as coisas. Que a graça e a paz de Deus estejam conosco enquanto continuamos nossa jornada de fé. Amém. Espero que tenham gostado do vídeo, e que o conteúdo seja útil na sua caminhada. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, comente e compartilha. Se tudo correr bem, não é certo que será aceito? Entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti, somente a ti, dominá-lo. Tenham todos um excepcional dia. Que a paz e a graça de Deus estejam com vocês.